Certo, pessoal? Então a gente já declarou aqui os atributos da minha janela principal, que na verdade são o quê? Componentes, tá? Componentes gráficos da minha janela, tá? E a gente instanciou esses componentes aqui, né? E até então eles não apareceram aqui, tá? Na minha janela. Como é que a gente faz para aparecer? Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é que no Java Swing existe o que a gente chama de gerenciador de layout, tá bom? A gente tem a opção de pegar esses componentes, tá? E jogar eles em uma área da minha janela, tá bom? Isso é indicando as coordenadas, tá? Só que é bem difícil acertar assim, tá? Através das coordenadas, tá? Então, a biblioteca Swing, ele nos dá, tá? Nos dá, desculpa, o que a gente chama de gerenciador de layout, tá? São objetos, tá? Que conseguem distribuir os componentes gráficos, tá? Em uma determinada forma, tá? Uma forma organizada na minha janela, tá bom? Ou num painel, tá? E o JFrame, tá? A minha janela principal ele é um JFrame porque eu estou estendendo ele. Por padrão, ele trabalha utilizando um gerenciador de layout chamado Border Layout, tá? Esse Border Layout ele distribui os componentes gráficos, tá? Em 5 partes, tá? A primeira parte a gente chama de Page Start, Line Start, Line End, Center e Page End, tá? Então ele distribui exatamente dessa forma que está na figura, tá? Então o JFrame ele separa dessa forma aqui, tá? Então o JFrame ele foi feito para ser o que? Uma janela principal mesmo, tá? Tanto que essa separação lembra muito o NetBeans, tá? Vamos lá, você tem aqui, ó, em cima, esse Page Start. Ó, esse menu aqui, ó, por exemplo, tá? Aqui no centro, a gente tem a parte do código fonte. Aqui no Line Start, né, a gente tem essa parte aqui, ó, tá? No End é o único que não tem aqui, tá? Mas teria aqui se estivesse utilizando outra coisa aqui, tá? Mas lá, ó, Page End tem essa parte aqui, certo? Então vamos só fazer um teste aqui, vamos aplicar, né? Vamos colocar nossos componentes seguindo o Border Layout, tá? Que já é padrão, pessoal, então anota aí, tá? JFrame, por padrão, tá? Utiliza o Border Layout, tá? É o gerenciador de layout que define, né, separa os componentes, né, ou melhor, separa a minha janela, tá? Ou o meu componente, tá? Em 5 partes aí, tá? Page Start, Line Start, Center, Line End e Page End, tá? Então vamos lá. Por padrão, o JFrame separa dessa forma. Existem outros gerenciadores de layout, tá bom? Depois a gente vai trabalhar com cada um deles, tá? Certo. Então como é que vai fazer? Como é que a gente vai fazer aqui, ó? Olha só, vou pegar primeiro esse campo aqui, ó, campo valor A. Existe um método aqui chamado add, tá? Eu vou pegar aqui, ó, o campo A e eu vou jogar aqui, ó, tá? Lá em cima. Eu quero jogar aqui, ó, o campo A aqui em cima. Como é que eu faço? Border Layout, tá? Precisa ser importado. Clica aqui, ó, adicionar importação. Não vai criar variável, tá?
vê se você escreveu certinho aqui, coloca aqui, ó, adicionar importação. Se não apareceu isso aqui para você, é porque você escreveu errado. Tá? Importa lá, ó lá. Border layout ponto, né, page, ó, page start. Tá? Então ele vai adicionar o campo valor A lá em cima, certo? Vamos testar isso aqui. Olha lá, ó. Olha o campo de texto aqui, ó. Beleza? Vamos fazer isso aqui para o restante, né? Vamos pegar o campo valor B e jogar no centro. Vamos dar uma olhada como é que ficou. Ó, o campo A aqui em cima e o campo B aqui, ó, embaixo. Vamos lá. A gente também tem o rótulo. Vamos jogar esse rótulo no ponto line start. Rótulo campo valor A. Beleza, ó. Não está ficando bonito, tá? Mas, vamos lá, vamos entender isso aqui primeiro. Vamos colocar outro rótulo. Line end. E vamos colocar já o botão aqui, ó. Vamos colocar lá embaixo, tá? Embaixo é page end, tá? Ó, isso aqui é muito importante, tá? Quando a gente utiliza o border layout, que já é padrão de um JFrame, tá? Eu jogo os componentes dessa forma, eu chamo add, e para a gente jogar a localização certa do componente, a gente utiliza essas constantes do border layout, tá? Border layout, page start, center, line start, line end, page end, tá? Então esse método add, o primeiro parâmetro é o que? É o componente, tá? Lembrando que o componente tem que estar o que? Instanciado primeiro. E o segundo parâmetro é a localização onde eu quero jogar esse componente, certo? Olha lá, valor B, campo valor B, eu quero jogar no centro, tá vendo? Vamos executar isso aqui. Olha lá, beleza? O campo lá, o campo no meio, o rótulo aqui, o outro rótulo aqui e o botão somar aqui embaixo, tá? O que a gente percebe aqui, né? Não é exatamente essa configuração que a gente quer. A gente não quer que os componentes sejam jogados dessa forma aqui na minha janela, tá? Eu gostaria que fosse dessa forma. Então a gente começa a perceber que estamos bem longe disso aqui, tá? Outra coisa que no border layout é limitado também é que e aí o rótulo de resultado, né? Onde que ele vai? Certo? Então esse border layout aqui é interessante sim, tá? Para a janela principal, mas só com ele, tá? Não tem como a gente montar uma janela dessa forma aqui, tá? A gente vai precisar utilizar outro gerenciador de layout, tá bom? Mas faça um teste aí, dá uma brincada com esse gerenciador de layout aqui, tá? Não é difícil, tá bom? É só entender mais ou menos como é que ele funciona, tá? Eu vou deixar este link aqui nos materiais, tá bom?